João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração e conduze-nos nessa meditação que o Senhor mesmo já preparou por sua imensa graça. O Senhor conhece a vida de cada um de nós, o Senhor sabe das nossas necessidades e temos plena convicção que esta palavra não voltará vazia, porque esta é a promessa do Senhor. Oramos pedindo que o Senhor assim nos conduza, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sensação de paz. Tem coisa melhor do que a sensação da paz, gente? Você num determinado momento, num determinado lugar, você senta, dá aquele silêncio e você sente paz. Às vezes na casa, depois de um dia corrido, de trabalho, de atividades, todo mundo está dormindo já, você senta um pouquinho e sente paz. Às vezes numa viagem, você está fazendo uma boa viagem, está num lugar muito especial e dá aquele silêncio, e você às vezes até olha quem está acompanhando você na viagem um pouco de longe assim, está todo mundo ali, e você diz assim, que paz. Isso é um resgate de algo que Deus nos deu na criação. Deus nos fez para vivermos em paz. Acontece que o pecado nos distanciou desse projeto original de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que a primeira pergunta deles, a primeira conversa deles com o Senhor foi a seguinte: o Senhor diz, onde é que vocês estão? E a resposta de Adão foi, nós tivemos medo e por isso nos escondemos. O medo tira a paz. O medo tira a paz. Sabe por que nós estamos usando máscaras, o mundo inteiro, a esmagadora maioria das pessoas? Por medo. Medo de algo invisível. Deveria ser colocado em cada máscara, escrito bem grande, medo. Sabe por que eu vou colocar essa máscara? Por medo. Às vezes nem é o meu medo, é o medo do outro. Eu não tenho medo, mas o outro tem. E em respeito ao outro, eu vou colocar. Mas mesmo que eu não tenha medo de um vírus, eu tenho medo de ser rejeitado pelo outro. Eu tenho temor de não ser aceito, de não ser bem recebido, de ser mal visto, mal compreendido. Então, por causa disso, eu uso. Essa triste realidade faz com que tenhamos uma pergunta dentro do nosso coração que precisa ser respondida. Se o lado de fora da máscara está escrito medo, o que está escrito do lado de dentro da máscara? Jesus veio e disse o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. 3 coisas importantes aqui de Jesus para nós. A primeira delas, existe uma paz, porque Jesus fala dela. Eu vos darei esta paz. Eu vos dou essa paz. Eu estou aqui propondo o caminho da paz. Então ela existe. Segunda coisa interessante, ela foi perdida. Porque se o Senhor está propondo que vai nos dar essa paz, é porque ela não existe mais. Algumas pessoas estão vivendo sem paz, então Ele quer restaurar essa paz. E esta paz, ela pode ser alcançada, porque o Senhor Jesus diz, eu vou entregar essa paz para vocês. Portanto, ela não existe, mas pode ser alcançada, e só pode ser alcançada por quem a tem. Quem a tem é o Senhor Jesus, e Ele pode entregá-la. Outra afirmação interessante aqui é que existe uma falsa paz. Jesus diz assim, eu não vou dar a paz que o mundo dá. A minha paz é diferente. Se Ele é a verdade, como de fato é,
então qualquer outra proposta de paz é mentirosa. Não pode ser equiparada com a paz de Jesus. Essa paz é falsa. E aí o texto vai nos mostrar que João escreve esse texto num contexto de muita turbulência social. Quando João escreveu o Evangelho, a igreja estava debaixo de perseguição. Quando João escreveu o Evangelho, não era fácil ser cristão. Quando João escreveu esse Evangelho, famílias eram perseguidas, separadas, pelo simples fato de serem cristãos. Quando João escreveu esse Evangelho, a pergunta que nós devemos fazer é o que é que motivou esse homem a escrever essa carta, porque ele vai dizer lá no final do livro dele, que ele foi testemunha ocular, e que isso era uma sentença de morte naquela época, mas ele ainda assim escreve, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque João experimentava essa paz, e ele sabia que essa paz não era algo que deveria ficar só no seu coração, mas que o próprio Senhor Jesus disse que todas as pessoas deveriam ouvir sobre essa paz. Ide por todo o mundo, conte para as pessoas sobre essa paz, testemunhe para as pessoas dessa paz. E João diz, mesmo que isso custe a minha vida, eu não quero ser uma pessoa que vive essa paz num contexto de pessoas ao meu redor, atribuladas, com medo. Então ele escreve sobre essa paz, inspirado por Deus. Ele quer falar que Deus é eterno. João quer falar que Deus é o Deus do milagre. João quer contar a experiência dele de ter visto o Senhor Jesus acalmar a tempestade no meio do mar. João quer contar às pessoas que Jesus Cristo venceu todo tipo de enfermidade, trouxe paz num ambiente de casas de pessoas enfermas, que Jesus trouxe paz no momento em que pessoas estavam ali chorando a morte, e ele ressuscitou pessoas, e João diz assim, Jesus fez isso, ele é a nossa paz. E João quer contar mais, que no momento em que eles estavam atemorizados, com as portas trancadas, porque Jesus havia sido crucificado e morto, Jesus entrou e disse, paz seja convosco. O que é mais importante na vida é a paz. Algumas pessoas dizem assim, a coisa mais importante na vida é a saúde. Se você não tiver paz, não adianta ter saúde. Se você tiver paz com Deus, você enfrenta enfermidades. Tem gente que tem saúde plena, mas não tem paz. Tem gente que tem saúde plena e tira a sua vida, porque não tinha paz. Alguns dizem assim, não, o que é importante na vida é ter recursos financeiros. Gente, quantas pessoas têm recursos financeiros que dá para a sua vida, para a vida dos seus filhos, netos, bisnetos, e não tem paz. E quanta gente que vive com a continha ali na ponta do lápis, eu acho que você sabe o que é isso, eu também, mas que tem a paz de Deus. João escreve, é isso que é importante. A primeira grande característica da vida cristã é esta paz. No Antigo Testamento, essa paz era celebrada com um cumprimento, shalom. Shalom em hebraico é paz. E tem alguns teólogos que escreveram muito bem comparando essa paz, shalom, com a paz no Novo Testamento, eirene, que é a palavra grega para paz. E as maiores autoridades, sem dúvidas, nessa área, se reuniram e pensaram sobre isso, e todos concordam. Eu vou citar aqui Foster, Von Head, Kittel. E eles dizem, olha, a paz do Shalom é a mesma da eirene, do grego, do Novo Testamento. Quando Jesus usou essa palavra, foi intencional. Ele estava resgatando o Shalom, a ideia de paz interior, da paz que é estabelecida nos relacionamentos de amizade, a paz que é o bem-estar pleno, isso era Shalom, isso é eirene, essa é a paz que Jesus está dizendo. Não é só paz de silêncio, de quietude, é mais que isso. É paz que abrange tanto o seu coração interior quanto uma nação inteira, porque a palavra era usada também para paz entre as nações. A paz que Deus está propondo não é alguma coisa só individual, ela é relacional. É a paz que eu tenho com Deus, e a paz que a partir do momento que eu tenho essa paz com Deus, atinge os meus relacionamentos,
os meus relacionamentos ficam cercados de paz, no meu trabalho eu proclamo a paz. As pessoas podem sentir o bom perfume da paz quando se relacionam com um cristão. A cidade pode experimentar essa paz. A Bíblia diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz entre os povos. Isso é o Shalom. Essa é a ideia. Mas esta paz, o Shalom, tanto no Antigo Testamento quanto o Erenê no Novo Testamento, é profético. E só pode ser dado por Deus. Em nenhum momento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as palavras, tanto no hebraico quanto no grego, dão a ideia de que é algo que você conquista. Essa paz não é uma conquista. Não é algo que você diz assim, vou lutar por ela, eu posso conseguir sem Deus. Não, ela é uma graça. Por isso que Jesus diz, a minha paz eu vos dou, e ninguém pode dar como eu dou. Não adianta tentar correr atrás. Nos livros de autoajuda, 7 passos para encontrar paz. As disciplinas para a paz, você não vai encontrar. O que você pode encontrar é apenas um refrigério momentâneo, que o mundo confunde como paz. Mas você não vai encontrar a paz que só Cristo pode dar. Porque ela é fruto da graça de Deus. E quando nós encontramos essa paz, ela não pode ser maquiada, ela não pode ser vendida, ela não pode ser trocada. Por isso que, lá em Ezequiel, e lá em Jeremias, e lá em Isaías, você vai encontrar os profetas criticando os falsos profetas, que vendiam um discurso falso de paz. E os profetas diziam paz, paz, e o Senhor diz, como é que vocês estão dizendo paz, paz, quando não há paz? Que história é essa? Quem disse para vocês proclamarem essa paz, que essa paz só eu dou? Que paz é essa que vocês estão dizendo? Essa paz pode ser erroneamente entendida, segundo os profetas, no próprio contexto de igreja. Quando, por exemplo, a omissão parece a paz, mas não é. Porque quanto mais quieta uma igreja fica, mais em paz ela deixa o inimigo das nossas almas. Então a omissão gera uma falsa paz, a omissão missionária, do engajamento, do testemunho, do investimento, da vida de quem veio para servir e sabe que está em missão. E aí o Senhor critica essa falsa paz. Essa paz também era usada, tanto o Shalom como o Erenê, essas duas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, para uma perspectiva escatológica, ou seja, nós começamos a usufruir essa paz agora, mas nós vamos desfrutar dessa paz de maneira completa apenas no céu. Por mais que você tenha comunhão com Deus, por mais que você tenha recebido pela graça de Deus essa paz, você só irá desfrutá-la de maneira completa no céu. Então, não aceite nenhuma proposta de paz plena, porque nós enfrentaremos aflições. O próprio Senhor Jesus disse isso. No mundo vocês vão passar por aflições, mas as aflições não tirarão a nossa paz. É esta paz que o Senhor dá. Nós vamos ter vacilações de paz. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então nós precisamos entender que essa paz proposta pelo Senhor, para nós, ela vem como uma plenitude da ação de Deus, e um resgate daquilo que o Senhor já propôs lá no Éden, que era a paz maravilhosa da presença de Deus. Bom, mas aí o texto diz outra coisa, que o Senhor Jesus é quem entrega a paz, e ele usa uma palavra no grego muito interessante, ele diz assim, deixo-vos a minha paz. Essa palavra deixo-vos era uma palavra usada na língua grega como alguém que tinha deixado algo para trás, mas não no sentido de ter esquecido, é no sentido de ter entregado uma herança. Eu quero que isso aqui fique com você, para que você se lembre sempre de mim. Sabe o que eu vou deixar para você? A minha paz. É interessante porque Jesus não deixou outra coisa. Ele não disse assim, eu vou deixar para vocês poder. Ele diz, eu vou deixar para vocês paz.
Vocês vão experimentar poder em meu nome. Mas o que eu quero entregar para vocês, vocês podem ficar com ela, é a minha paz. Isso é lindíssimo, porque Colossenses capítulo 1, verso 20 diz assim: e Cristo Jesus, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Como é que Jesus entregou essa paz para nós? Quando ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Foi pago um alto preço para que nós tivéssemos a beleza da graça da paz em nossos corações. Foi pago um alto preço. Nenhuma outra pessoa morreu na cruz pelos nossos pecados, só Jesus Cristo. Maria não morreu, José não morreu, João não morreu, Pedro não morreu, Paulo não morreu. Nenhum santo morreu, nenhuma santa morreu, só Jesus morreu na cruz, sem pecado algum. E somente o sangue de Jesus é eficiente, suficiente para nos salvar. Portanto, foi pago um alto preço para que nós tivéssemos essa paz. E a paz dele vem com um aviso. Lá em Colossenses 1, 23, diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado. Ou seja, não se afaste do evangelho, porque quando você caminha para longe do evangelho de Jesus, você perde a paz de Deus. Opa, como é que isso funciona? Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, perceba bem, com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. O Dr. Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores na capela de Westminster, Londres, ele disse o seguinte, ao comentar esse texto: sendo, pois, justificados pela fé, o primeiro resultado da justificação pela fé é: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que temos aqui não é apenas paz, é a paz com Deus. Perceba, não é apenas paz. Quando nós somos justificados pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, mediante a fé, olhamos pela graça, reconhecemos que Cristo morreu ali, o Deus vivo, por nós, e ressuscitou ao terceiro dia. O que invade o nosso coração é essa paz com Deus, não é a paz apenas. É a paz com Ele, é uma paz relacional. Agora, em Filipenses 1, 4 e 7, diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Percebam, há uma diferença. Nós não temos paz de Deus apenas, nós temos em primeiro lugar paz com Deus. Se você não tiver paz com Deus, você não terá a paz de Deus. A paz com Deus é a paz que você tem no seu relacionamento direto com o Senhor, e ela se esparrama em todos os seus relacionamentos, e as pessoas olham para você e percebem que você tem a paz de Deus, porque você tem paz com Deus. O Dr. Augustus Nicodemos diz o seguinte: a paz com Deus é consciência, é paz de coração, é tranquilidade. Esta paz com Deus é algo relacional, profundo. Altos e baixos podem ocorrer, pois a pessoa salva, mesmo assim, enfrenta dificuldades. Mas isso não faz com que ela perca a paz com Deus, apenas a paz de Deus. Então, em alguns momentos, você fala assim: eu estou perdendo essa minha paz de Deus. Ok, mas você não está perdendo a sua paz com Deus. Quando você está atribulado, quando você está ansioso, quando você está nervoso, quando você está angustiado, você está perdendo a paz de Deus, mas não a paz com Deus, porque a paz com Deus, ela é uma obra graciosa,
E a graça de Deus ninguém pode retirar das nossas vidas. Por isso que João vai dizer que quando nós estamos seguros na sua mão, ninguém pode nos arrebatar, ou seja, dessa paz com Deus. Mas as tribulações, a correria, quando nós nos distanciamos do Evangelho, quando nós nos distanciamos da vida de oração, quando nós nos distanciamos da leitura da palavra, quando nós nos distanciamos de Deus, nós vamos perdendo a paz de Deus. O pecado tira esta paz de Deus. E quando nós nos curvamos, buscamos o Senhor, a paz de Deus é restaurada. Mas nós nunca vamos perder a paz com Deus. O Karl Barth, um teólogo, disse o seguinte: o novo homem é idêntico ao velho homem. Ele sofre as mesmas limitações, padece das mesmas enfermidades e atribulações. Todavia, o novo homem convertido goza de um privilégio que aquele que não é convertido não tem. É a paz de Deus, porque tem paz com Deus. A paz de Deus é resultado dessa maravilhosa ação do Espírito Santo em nós, o presente de Jesus Cristo. E finalmente, meus irmãos, o texto vai nos dizer que a paz de Jesus é diferente do mundo. E Jesus disse isso quando Jesus, lá em Mateus 10:34, fala uma coisa que parece uma contradição. Olha o que Jesus diz em Mateus 10:34. Jesus disse: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Aí você, peraí, agora complicou. No Evangelho de João ele diz: eu vim para trazer a paz, a minha paz vos dou. Agora em Mateus ele diz assim: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Jesus aqui determina uma diferença entre a paz falsa do mundo e a que ele veio trazer. Quando ele diz assim: eu não vim trazer a paz, ele está querendo dizer que ele veio para fazer uma separação, por isso o uso da espada. E o texto vai continuar dizendo sobre isso, Mateus. Entre aqueles que iriam crer nele e aqueles que não iriam crer nele. Nesse sentido, não há, e o Senhor Jesus nos avisa muito bem disso, a possibilidade do cristão ter paz com o mundo. A nossa relação com o mundo nunca vai ser uma relação pacificadora. Sabe por quê? Porque Jesus disse que o mundo nos odeia. Apesar de ninguém, em termos de autoridade, ter dito isso, eu quero dizer para vocês que colocaram fogo nas igrejas no Chile. Atacaram igrejas evangélicas na Inglaterra, semana passada. Mas ninguém está falando disso. Quem sabe uma notinha de rodapé. E eu digo mais, nem as autoridades que deviam dizer, não dizem. Preferem ir para outro assunto, para jogar cortina de fumaça sobre isso. Um bom entendedor, um pinga-letra. Uma vergonha. Jesus disse: o mundo vos odeia. A amizade do mundo é contra Deus. Não vos enganeis. Quem tenta ter amizade com o mundo perde essa paz. Vive em conflito eterno. E quando eu digo mundo, não estou dizendo pessoas. Estou dizendo o espírito do mundo, porque essa era a intenção de Jesus. Nosso problema não é com pessoas que vivem no mundo e que não conhecem a Deus. O nosso problema é com o espírito do mundo, com aquele príncipe que rege, Efésios capítulo 2, este mundo, Satanás, para dar o nome bem claro na igreja presbiteriana, o diabo, o coisa ruim, o demônio. Ele é quem luta contra a igreja, ele também não luta contra Deus. E a igreja somos nós. Quando Jesus disse: olha, o mundo vos odeia, ele estava dizendo sobre isso. Essa influência satânica, que obviamente usa uma série de instrumentos, e que vem contra nós. E a igreja acha que pode andar de mão dada com o mundo, e não pode, porque perde a sua paz. Por isso que Jesus disse isso. D.A. Carson, comentarista, diz o seguinte: o mundo, ele não tem o poder de dar a paz. E é por isso que Deus denuncia os falsos profetas quando eles dizem paz, paz, quando não há paz. A paz de Jesus é inigualável, a paz de Jesus é eterna, a paz de Jesus é insuperável.
Daí a pergunta que João respondeu para essa igreja foi: o que está no seu coração? Paz com Deus? Qual o resultado dessa paz com Deus? A paz de Deus? Lembre-se, o mundo não pode dar, mas só Jesus pode. Tá bom, pastor Leonardo, o que é que eu levo para casa? E essa pergunta me tranquiliza, porque significa que o senhor chegou na última página, né? É incompatível ter paz com Deus e medo. Se por um lado a nossa máscara está escrito medo, dentro dela tem outra coisa escrita: paz com Deus. Se o mundo olha para a minha máscara e acha que eu estou com medo, está enganado. Eu estou usando essa máscara por causa do medo do mundo. Eu estou usando essa máscara por causa do respeito que eu tenho com as pessoas. Eu estou usando essa máscara porque eu amo as pessoas e me importo com o coração delas. Mas eu quero dizer para vocês, dentro dessa máscara está escrito paz com Deus. Eu sei quem me guarda. Eu sei quem nos sustenta. E eu sei em quem tenho crido. Daí, pelo lado de fora da nossa máscara existe a palavra amor pelo próximo, respeito pelo próximo, carinho pelo próximo. E do lado de dentro, paz, a paz com Deus. Não permita que as circunstâncias do mundo tirem a paz de Deus no seu coração. Não permita, porque você já tem aquilo que lhe foi dado e que ninguém pode tirar, a paz com Deus. Jesus te deu. Declare que Jesus é a sua paz. Declare que Jesus é a paz que traz ao seu coração a certeza de que tudo irá bem. Declare que em paz me deito e logo pego no sono, porque a paz vem de Deus, foi um presente de Deus para você. Essa é a maravilhosa confissão que o mundo está precisando ouvir. Paz, só Jesus pode dar. Só Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, olha para cada um dos nossos corações e aqueles que nos acompanham pela internet. Se existe alguma coisa querendo tirar a paz dos nossos corações, lança fora, Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Que possamos sentir a paz de Deus guardando as nossas vidas e que possamos celebrar, louvar e adorar o Senhor, porque temos paz com Deus. Isso foi obra maravilhosa do Senhor sobre nós. E nós te bendizemos, ó Deus. Louvamos o teu nome e oramos agradecidos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.